Boa noite, amigos da 106.3 e também a todos que nos acompanham pelas redes sociais, através do Facebook, no perfil Adventistas Carazinho. Véspera de Ano Novo e nós aqui no Ensinos da Bíblia, o Caminho, junto com você para trazer mais um tema interessante. E o tema de hoje, a marca da besta. Você tem curiosidade sobre esse assunto? Pois é dele que vamos tratar hoje. Mas antes de começar o programa, vamos fazer uma breve oração? Pai querido que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui dispostos a estudar a Tua Palavra. Ajude nossa mente a estar clara nesse momento, para que possamos entender a Tua vontade sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Amigos, como já falei anteriormente, há aí um cabedal gigante de especulações sobre esse assunto, a marca da besta. E existe alguma relação entre as vacinas que estão sendo produzidas hoje para a Covid-19 com esta marca? Pois é, o pastor adventista Arilton Oliveira transmitiu uma live no domingo, dia 27 de dezembro de 2020, e agora estaremos retransmitindo a vocês parte desse vídeo. Se vocês quiserem assistir o vídeo na íntegra, vocês podem também se inscrever no canal do pastor Arilton Oliveira, né? E você vai poder ali, além de assistir o vídeo na íntegra, mais outros vídeos ali muito importantes e interessantes aí para o nosso crescimento espiritual. Então vamos lá? Vamos assistir? Vamos aí estudar um pouquinho a respeito, né? Coronavac, marca da besta. Esse foi um tema que eu recebi ontem como sugestão e eu coloquei aqui, né? Sugestão para que nós estudássemos hoje. Esse tema, eu estou trazendo ele para vocês porque nós tivemos aí muitas pessoas perguntando a respeito aí se há uma relação entre essa vacina e justamente a marca da besta de Apocalipse 13. Muitas pessoas fizeram essa pergunta. E é claro, a gente vai aproveitar o espaço que a gente tem nessa live para conversar um pouquinho a respeito disso. A Covid-19 tem preocupado muitas pessoas. Certamente você deve estar aí preocupado também com esse assunto, antenado, né? Para ficarmos todos bem informados a respeito desse assunto que é tão importante. E nós vamos aí trazer alguma orientação a respeito desse tema hoje. Eu queria começar nossa live de hoje falando sobre as vacinas contra a Covid. Na realidade, é uma luta, né? É uma corrida contra o tempo para se criar uma vacina contra a Covid. Isso porque as vacinas elas podem gerar em larga escala a imunidade e assim controlar a disseminação da doença. Uma verdade que tem que ficar claro para mim e para você hoje é que as vacinas elas são a grande evolução da ciência médica. E é claro que as vacinas ao longo dos séculos em que elas estão sendo aplicadas, elas estão aí contribuindo para salvar a vida de centenas de milhões de pessoas. Isso é uma grande realidade que você temos que entender. O Brasil, por exemplo, é um exemplo, né, de sucesso internacional na aplicação de várias vacinas como poliomielite, cachumba, tétano, hepatite, meningite, sarampos e outras. O Brasil é um caso de sucesso nessas vacinas. Eu não sei se você sabe, mas as vacinas já são usadas há cerca de 250 anos. Então, quando falamos em vacina, nós estamos falando num grande avanço científico a benefício da humanidade e quantas doenças foram controladas nesse período graças às vacinas que a ciência desenvolveu. O segundo ponto que eu queria tocar com vocês tem a ver com as vacinas que, nesse momento, elas estão sendo desenvolvidas contra a Covid-19. E segundo as informações que temos recebido atualmente, são mais de 40 vacinas que estão sendo desenvolvidas ao redor do mundo. E no Brasil, a expectativa, né, de campanhas de imunização já iniciando no primeiro trimestre de 2021, né,
e aí completando o ciclo no primeiro semestre do ano, quando todos os públicos deverão ser atendidos. Então, esta é a previsão para as vacinas aqui em nosso país. E um outro ponto, a vacina será obrigatória? A vacinação será obrigatória? No Brasil, há várias vacinas recomendadas, mas nenhuma tem sua aplicação por via coercitiva, né? Ou seja, obrigatória. Por isso, a importância de campanhas de conscientização e mobilização da população. Há, no entanto, restrições de circulação de não vacinados para evitar a propagação de algumas doenças. Isso não é novidade, né? Se você vai para alguns estados do norte do Brasil, por exemplo, ou alguns países aqui, né, da América do Sul, você não entra sem alguns tipos específicos de vacina. O mesmo acontece, por exemplo, com Angola, né? Eu estive em Angola já 3 vezes e lá também se exige algumas vacinas para se entrar no país. Ainda não há nenhuma definição a respeito dessa questão restritiva de circulação por parte da Covid-19. Esse é um assunto que está ainda em discussão, mas isso aí é um alerta para todos nós. Então, o que eu quero deixar bem claro para você é que a vacina não é novidade. Há 250 anos a humanidade já lida com as vacinas e o Brasil é um caso de sucesso em várias vacinas contra várias doenças. Como eu disse, são cerca de 40 vacinas contra a Covid-19 que nesse momento estão em desenvolvimento e é claro que elas passam por etapas aí, né, de aprovações pelos órgãos de saúde, pelos órgãos mundiais de saúde, até que elas possam estar aí aprovadas e disponíveis. Algumas, quem sabe, já estão disponíveis, não com todo o espectro, né, de aprovação ainda. Mas isso está em caminho, em processo, e como eu disse para você, no Brasil, essa é a perspectiva. Primeiro trimestre de 2021, começar a disponibilizar essas vacinas. E a questão das restrições de circulação, não tem nada definido ainda com relação à Covid-19. Temos que aguardar as orientações das nossas entidades competentes para isso. A grande pergunta, e vamos tentar responder nessa manhã, é sobre a Coronavac, por exemplo, é uma das vacinas, né? Dentre essas 40 que estão sendo desenvolvidas, a Coronavac é uma delas. Mas muitas perguntas chegaram para mim, no meu canal aqui no YouTube e também no meu Instagram, né? Falando a respeito, perguntando se há alguma associação, né? Entre a marca da besta aí e justamente essa Coronavac ou qualquer outra vacina relacionada à Covid-19. Então, é por isso que eu resolvi abordar esse tema com vocês, tá bem? Eu quero aproveitar e convidar você que está aí com a gente nessa live para se inscrever aqui no meu canal, tá bem? Inscreve aí no canal, deixa o seu like, ative o sininho, é muito importante ter você aqui, inclusive não só inscrito, mas com o sininho ativado, para você receber todas as novidades que a gente prepara aqui. Toda semana tem várias novidades para vocês aqui. Mas eu estou com minha Bíblia aberta aqui em Apocalipse 13, porque esse é o capítulo que fala justamente a respeito da marca da besta. E nós vamos agora entender um pouquinho mais a respeito desse tema e perguntar alguma relação há entre as vacinas, a Coronavac, por exemplo, e a marca da besta? Muitas pessoas se anteciparam aqui no canal e já disseram, né, que não vê nenhuma relação. E esta é a grande verdade. Não há nenhuma relação. Só que para você entender melhor o assunto, eu queria trazer mais uma vez o tópico aqui da marca da besta, porque esse é um tema sempre atual na Bíblia, até que os eventos se cumpram, porque nós estamos falando de um evento de cumprimentos proféticos, e é importante olharmos para esse tema no Apocalipse. A minha Bíblia está aberta aqui em Apocalipse capítulo 13, e eu queria ler com você o primeiro verso, Apocalipse 13, verso 1, que diz assim: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Em Apocalipse 13, você tem uma visão profética de João, e ele vê aqui emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Besta é animal, você sabe, né? Na Bíblia, a palavra besta significa um animal. E esse animal que surge do mar
ele possui 10 chifres e 7 cabeças. E é este animal que vai trazer um decreto para todos os habitantes da terra, como vamos estudar nessa manhã. Se você analisar em Apocalipse capítulo 7, ele vai trazer luz sobre Apocalipse 13. Daniel capítulo 7. Daniel 7 traz luz a respeito de Apocalipse 13. E em Daniel 7, você tem ali a visão de 4 grandes animais. Um leão alado, um urso com 3 costelas na boca, um leopardo com 4 asas e um quarto animal chamado terrível e espantoso. Foi dito a Daniel que esses 4 animais, essas 4 bestas, são 4 reis que se levantarão da terra. Ou seja, quando a gente estuda a profecia e você descobre ali a palavra animal, besta ou animal, ela está se referindo a reinos que se levantarão. Então, quando você ler na palavra profética a expressão besta ou animal, você entenda que o simbolismo profético são reis ou rei. Agora, este animal, que representa um reino, ele possui 10 chifres. O que são esses 10 chifres? Apocalipse 17, 12 nos ajuda a entender. Os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, aqui nós temos claramente os 10 chifres representam também 10 reis. E agora nos falta entender as 7 cabeças. E em Apocalipse 17, 9 e 10 está a interpretação. Aqui está o sentido, quem tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes nos quais a mulher está assentada. São também 7 reis, dos quais 5 caíram, um existe e outro ainda não chegou. E quando chegar, tem de durar pouco. Então, perceba que Apocalipse 17 está dizendo que essas 7 cabeças são 7 montes, mas também são 7 reis. Então, a que poder refere-se o Apocalipse capítulo 17, quando fala dessas 7 cabeças, que são 7 montes ou 7 reis? A palavra montes na profecia também é usada para falar de impérios. E você tem aqui um slide que fala a respeito de todos os impérios que foram antagônicos ao povo de Deus ao longo da história. Se nós pegarmos na história bíblica, desde lá do início, você tem ali Deus levantando Moisés para libertar seu povo do Egito. Porque o Egito foi o primeiro império mundial a perseguir o povo de Deus. Você está lembrado do cativeiro egípcio, que durou 4 séculos, 400 anos? Então, esse foi o primeiro império a atacar o povo de Deus. Depois veio a Assíria. A Assíria foi o império responsável pela destruição das tribos do norte, que eram 10. Isso foi por volta do ano 722 a.C., lá no cativeiro assírio. Depois veio a Babilônia, que foi o império que escravizou as 2 tribos que sobraram, Judá e Benjamim. Essas tribos tinham a sua sede, em Jerusalém. E o rei Nabucodonosor, da Babilônia, vai invadir Jerusalém em 3 ocasiões, no ano 605, 597 e 586 a.C. E nessas 3 invasões, o povo de Deus é levado para a Babilônia, e lá passa 70 anos como escravo. Depois veio o Império Medo-Persa, e você está lembrado aí da rainha Esther, nos dias de Assuero, e lá, mais uma vez, foi um decreto de morte contra o povo de Deus, contra o povo judeu. Depois veio a Grécia, que também atacou o povo de Deus, inclusive o Antíoco Epifânio é um rei deste período que vai tentar atacar o povo judeu e blasfemar ou destruir também o santuário. Depois temos Roma pagã, o Império Romano, que começou a dominar o mundo desde 168 a.C., foi responsável pela morte do próprio Jesus Cristo e perseguiu os cristãos, os seguidores de Cristo, após a morte dele. Você está lembrado que Pedro e Paulo, por exemplo, 2 grandes nomes do cristianismo, foram mortos na mesma cidade, em Roma, no mesmo ano, 67, por ordem de Nero, o imperador que dominava naquele momento. E o 4º império, que surge aí, seria a Roma papal. Então, quando olhamos para Apocalipse capítulo 13,
esta besta que sai do mar, nós entendemos como sendo Roma pagã e Roma papal. Por quê? Deixa eu voltar aqui um slide para você entender. Porque este poder, esta besta, possui 10 chifres, que representam 10 reis. E se você estudar a história, você vai descobrir, por exemplo, que a Babilônia foi derrotada pelos Medo-Persas, na pessoa de Ciro, o grande líder, né, do Império Medo-Persa. Depois a Medo-Pérsia perde o seu poder para a Grécia. Aí você tem Alexandre, o grande nome dos gregos. Depois a Grécia vai perder o seu poder para Roma. Mas para quem Roma perde o seu poder? Que império mundial derrotou Roma? A gente descobre pela história que não houve nenhum império mundial. Mas 10 tribos bárbaras que começaram a invadir a Itália a partir do ano 352, da nossa era já, vão provocar a queda de Roma Ocidental no ano 476. Ou seja, esses 10 chifres são uma alusão profética às 10 tribos bárbaras que vão minar o Império Romano e provocar o seu colapso. Essas 10 tribos bárbaras estão aí registradas na história. Os érulos, vândalos, ostrogodos, suevos, burgundos, saxões, estas tribos, depois 3 delas serão destruídas pelo papado e seus associados, e vão sobrar 7. E estas 7 que sobram, elas começam a organizar as modernas nações europeias. Então, os 10 chifres representam 10 reis, e as 7 cabeças, 7 montes, e a 7ª ponta aqui, a 7ª cabeça, seria Roma papal. Por que nós podemos afirmar historicamente que esse poder que se levanta do mar é Roma papal? Dê uma olhadinha no versículo 5 de Apocalipse 13. Aqui diz ali que foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias e autoridade para agir 42 meses. Quando a gente estuda a profecia, você tem que pegar cada dia representando um ano. Então, 42 meses multiplica por 30, dá 1.260 dias. Em se tratando de profecia, 1.260 anos. Esse período de 1.260 anos, em que a besta que sai do mar dominaria o mundo, pode ser perfeitamente enquadrado na história, como começando no ano 538 e se estendendo até 1798. Em 533, nós temos o decreto de Justiniano, colocando o bispo de Roma como cabeça de todas as igrejas. E em 538, você tem a expulsão da última tribo ariana. Das 10, 3 eram arianas: os érulos, os vândalos e os ostrogodos. E os ostrogodos foi a última tribo a ser expulsa de Roma, justamente no ano 538. E quando é expulsa essa última tribo ariana, o caminho estava aberto para o domínio do Papa. Esse domínio começou lá, desde o VI século, foi numa escala ascendente, e no 11º e 12º séculos, nós temos o apogeu desse poder. Inclusive, foram nesses séculos que foi estabelecido o que nós chamamos de o Tribunal do Santo Ofício, ou a Santa Inquisição, como também chamam os historiadores. E você sabe que essa Santa Inquisição foi responsável pela morte de milhares de cristãos ao longo das eras. Assim, por 12 séculos, o Papa dominou, até 1798. Eu tive a oportunidade de visitar vários países na Europa, como, por exemplo, a Itália, França, Alemanha, República Tcheca, Suíça. E em todos esses países, nós vimos ali histórias das perseguições papais da Idade Média. Agora, eu sempre abro um parênteses nesse ponto para dizer para você que essas perseguições da Idade Média, elas nada têm a ver com os católicos modernos. Hoje, a Igreja Católica está cheia de gente sincera, pessoas fiéis, como tem em qualquer igreja. E eu sempre deixo claro para você de que placa de igreja não salva ninguém. O que salvará qualquer ser humano é a nossa relação com Deus, é a nossa fidelidade a Ele e aos princípios ensinados aqui, nesse livro que eu estou segurando, a Bíblia Sagrada. Por isso,
não importa a sua igreja, você que está comigo nessa live agora. São centenas de pessoas conectadas nesse momento. E eu sei que temos muitos amigos de várias igrejas. Não importa a sua igreja, igreja não salva ninguém. O que salva é a nossa relação com Cristo e a nossa fidelidade à sua palavra. Mas a Igreja Católica entrou para a profecia, porque ela foi a responsável, né, pela morte de milhares de pessoas ao longo desses 12 séculos de perseguição. E quando nós chegamos em 1798, nós temos aí então o cumprimento de mais uma profecia. Aqui em Apocalipse 13:3 foi dito claramente: então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. Uma de suas cabeças golpeada de morte, quando isso aconteceu? Aconteceu justamente no dia 15 de fevereiro de 1798. Porque foi aí que o general Berthier Servani, por ordem de Napoleão Bonaparte, prenderam o Papa Pio VI, que era o Papa da época. Então, a prisão de Pio VI, em fevereiro de 1798, é o cumprimento desta profecia e assinala o final de 1260 anos de supremacia papal. O Papa foi preso, foi desterrado, perdeu toda a sua autoridade, e aí cumpriu-se esta profecia. Agora, há uma outra profecia. No versículo 8 é dito de que esta ferida será curada. Esta ferida mortal será curada. E todos os habitantes da terra voltarão a seguir esse poder. Olha o que diz o versículo 8. E adorá-la-ão todos os que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Sabe o que está profetizado aqui, meu amigo, minha amiga, em Apocalipse 13? De que esse poder será curado. E ele voltará mais uma vez à tona. E quando ele voltar, as multidões o adorarão. E quando chegar no auge desta cura, no auge desse poder restabelecido, vai se cumprir mais uma profecia. Em Apocalipse 13:16 diz: a todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos. Percebeu aqui que todas as classes estão sendo mencionadas? Faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte. Percebeu aqui a expressão marca? Esta é a marca da besta. E o Apocalipse 13:17 diz: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, o Apocalipse diz claramente que a marca da besta será um sinal de lealdade a ela, a besta, que nós estamos identificando nesta manhã como sendo Roma papal. Então, eu e você teremos que escolher a quem seremos leais. Eu queria interromper brevemente aqui a minha tela, o meu slide, e voltar para você aqui, para dizer para você com todo carinho que esta profecia não vai falhar, como nunca falhou as profecias que Deus fez em sua palavra. Aquele que gosta de estudar profecias, aquele que olha para as profecias de Daniel e Apocalipse, você percebe claramente que Deus não falha em suas profecias. E aqui eu li para você, em Apocalipse 13, a expressão marca da besta. A proposta inicial dessa live foi: há alguma relação desta marca da besta com as vacinas que estão sendo desenvolvidas nesse momento? Coronavac é apenas uma delas? Não, amigo, não há nenhuma relação. E vou explicar para você por que não há nenhuma relação. Porque a marca da besta de Apocalipse 13 não tem a ver nada com vacinas, mas tem a ver com um dos mandamentos da lei de Deus que foi pisado e hoje, por uma falsa doutrina que se ensina no cristianismo como que se fosse uma verdade absoluta. De que eu estou falando? Eu estou falando da questão do sábado e do domingo. Isso mesmo. Pastor Arilton,
Vocês vão voltar a esse tema de novo com relação ao sábado e ao domingo? Nós vamos voltar. E nós vamos voltar a esse tema até que o mundo inteiro esteja divertido. Por quê? Porque este é o tema que nós temos que ensinar nesses dias. Milhares de pessoas perderam suas vidas diante do coronavírus. Todos os dias, milhares de pessoas morrem. E você sabe, quando alguém morre, à luz da Bíblia, essa pessoa morre salva ou morre perdida. E não dá mais para remediar a situação. Quem morreu salvo não tem a possibilidade de se perder. Mas quem morreu perdido não tem a possibilidade de se salvar. E quando nós abrimos a Bíblia, a palavra de Deus, nós estamos tratando de temas que ajudam as pessoas a se prepararem para o céu e para a eternidade. E eu estou agora aqui com quase 900 pessoas nessa live, e eu tenho certeza de que você, que agora, 6h32 da manhã desse domingo, não está nessa live por acaso. É porque você tem no seu coração o desejo do céu, assim como eu tenho. Inclusive, esse canal que eu criei aqui na internet, no YouTube, foi para abençoar as pessoas, para ajudar as pessoas a conhecer as verdades da Bíblia. Eu já postei mais de 100 vídeos nesse canal. Você pode estudá-los, você pode revê-los a hora que você quiser. E aqui nós estamos ensinando é a Bíblia. Agora, deixa eu dizer para você uma coisa com todo o carinho e respeito que você merece. A pregação bíblica, ela não é politicamente correta. Nunca foi. Você vai encontrar os profetas do antigo Israel sempre trazendo más notícias, boas notícias, mas más notícias, alertando o povo dos seus pecados, de onde esses pecados os conduziriam, dos cativeiros que viriam, dos juízos divinos. Então, se você quer ouvir um pastor que sempre fica ensinando coisas boas para maciar o seu ego, esse canal não vai te ajudar. Tá bem? Agora, se você quer aprender as verdades da palavra de Deus, o pastor Ari não está aqui para ajudar você. Porque eu estou nessa caminhada, me preparando para o céu, há décadas. Eu comecei isso lá com 13 anos de idade. E pode ser que tem gente aqui agora, há mais tempo do que eu nessa caminhada, se preparando para o céu. Então, sabe o que eu quero propor a você? Nós nos unirmos nossas mãos nessa caminhada. E com toda a humildade, suplicar ao Espírito Santo que nos ajude a entender as verdades da palavra de Deus e a nos preparar para os eventos finais. Sabe por quê? Porque eles vão acontecer. O poder papal descrito em Apocalipse 13, versos 1 a 10, ele vai voltar ao seu poder. Você já percebeu que o papado, o Papa Francisco, já conquistou várias lideranças mundiais? Esta mancha negra que ficou do papado na Idade Média, e é claro que isso não tem nada a ver com os católicos de hoje, isso está sendo lentamente apagado. E Apocalipse 13, 8 diz que vai chegar ao ponto em que os habitantes da terra vão adorar esse poder. Agora, como que esse poder será adorado? Porque as pessoas aceitarão um sinal da sua autoridade, que o Apocalipse chama de marca. Agora, qual é esse sinal de autoridade? É justamente a proposta da Igreja Católica Romana de substituir o mandamento de Deus, o sábado, pelo domingo. Eu estou aqui com a minha Bíblia aberta e eu posso aqui rapidamente ir para o segundo livro da Bíblia, Êxodo. E aqui no capítulo 20, você vai encontrar os 10 mandamentos da lei de Deus. Isso não é novidade para ninguém, tá bem? Pega a sua Bíblia aí, não importa qual seja. Você vai encontrar aqui em Êxodo capítulo 20, os 10 mandamentos. A partir do versículo 3, que diz, não terás outros deuses diante de mim. É o primeiro mandamento da lei. Agora, Apocalipse 20, versículo 4, diz assim,
Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdias até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. De quem é que Deus faz misericórdia? Daqueles que amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Não foi isso que o Cristo ensinou lá em João 14,15? Se me amais, guardareis os meus mandamentos? Então veja, nós não guardamos a lei de Deus para ser salvos. Nós somos salvos para guardar a lei de Deus. Temos que aprender isso. E quando você vai para Êxodo, capítulo 20, antes de começar os 10 mandamentos, no verso 3, no verso 2, Deus diz assim: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, antes de dar a lei, Deus diz assim: eu sou o Deus que tirou vocês da servidão. Então, escutem as minhas leis. Não terás outros deuses diante de mim. Entendeu? Primeiro você é liberto, para depois obedecer. Primeiro você é salvo. Salvo pela graça de Cristo. Efésios 2, 8 e 9. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não de obras. Efésios 2, 9. Para que ninguém se glorie. Então, para de pensar que os adventistas ensinam salvação pelas obras. Nós não ensinamos. Nós ensinamos salvação pela graça. Agora, quando alguém é salvo para obedecer. Que sentido faria Cristo salvar alguém para deixá-lo no pecado? Ou você acredita na salvação de alguém que diz da boca para fora ser salvo, mas odeia seu irmão, conta mentira, trai a esposa, quebra os mandamentos de Deus? Você acredita em alguém assim? Eu acho que não. Então, você não obedece para ser salvo. Você é salvo para obedecer. Nós somos salvos pela graça e a prova de que nós somos salvos é uma vida de obediência a quê? Aos reclames da lei de Deus, especialmente a sua lei. Agora, a besta de Apocalipse 13, que estamos estudando nessa manhã, ela atuou por 12 séculos, sofreu uma ferida mortal que foi curada, que foi a prisão do Papa Pio VI em 15 de fevereiro de 1798, e voltará agora com todo o poder. Quando? Em nossos dias. Como que esse poder voltará? Porque Apocalipse 13, 8, e eu li para você aqui o texto, diz que todo o planeta vai adorar esse poder. É claro que haverá um remanescente que não vai. Quem é que não vai? As pessoas sinceras, como eu e você, que estamos buscando na palavra de Deus conhecer a vontade dele para a nossa vida. Agora, com todo o carinho que você merece, com todo o respeito, eu queria mostrar para você aqui, especialmente os meus queridos irmãos católicos que estão na live agora. Eu tenho em minhas mãos aqui o quê? O Catecismo da Igreja Católica. E você percebeu que eu acabei de ler o 2º mandamento, que diz que nós não devemos adorar imagens de escultura? Mas quando você vai aqui para o Catecismo, você encontra aqui também os 10 mandamentos. Eu vou até abrir aqui na página 539, da edição típica vaticana, e você vai perceber que eu coloquei aqui o quê? Eu coloquei 2 interrogações. Por quê? Essas interrogações, elas estão aqui justamente no mandamento que diz, na Bíblia, não farás para ti imagem de escultura. E aqui, no Catecismo, não tem esse mandamento.
Por que não tem? Porque a igreja ensina as pessoas a adorar, a venerar imagens de escultura. Porque a Igreja Católica Romana ensina de que Pedro, Paulo, Tiago, João, Maria estão no céu intercedendo por você. Eu também aprendi isso na minha infância. Eu também criei nisso por alguns anos. Mas Cristo disse assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Para avançar no estudo de hoje, eu vou repetir mais uma vez para você. Placa de igreja não salva ninguém. Quem salva é Cristo, o nosso relacionamento com Ele. Mas a Bíblia condena quem adora imagem de escultura. Quem acha que existe algum tipo de santo como mediador entre você e Deus. Não há. Nós só temos um mediador entre nós e Deus. É Cristo Jesus. Só Ele morreu pelos nossos pecados. Só Ele está nesse exato momento no santuário celestial. Só Ele é nosso advogado. Como ensina 1 João 2:1, 1 João 1:9. Tá bem? Agora, quando você chega aqui no 4º mandamento, a lei de Deus, em Êxodo 20, diz lá: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Mas no catecismo, o que aparece aqui? Guardar domingos e festas. É isso que aparece. No 3º mandamento. Porque tiraram o 2º, puxaram, né, o dia de guarda, que virou o 3º. E aqui está, guardar domingos e festas de guarda. Ficaram com 9, porque tiraram 1. Eles pegaram o 10º mandamento da Bíblia e dividiram em 2. E aí voltaram a ter 10. Então, essa mudança não é novidade. Não pode ser novidade para você. Por quê? Porque hoje nós temos milhares de pessoas acreditando de que o dia de guarda é o domingo. Mas quando você escolhe guardar o domingo e não o sábado, você está dizendo não para o mandamento de Deus. Esquece essa história de que é dizer não para o pastor Arilton, para a igreja adventista. Não. Você está dizendo não é para Deus. Conhece isso aqui? Carta Apostólica Dies Domini. Quem escreveu essa carta apostólica? João Paulo II, quando era Papa. E aqui, na página 20, o que você encontra nessa carta apostólica? Deixa eu tentar botar para ver se você lê aqui. Ó. Passagem do sábado ao domingo. Passagem do sábado para o domingo. Ele diz claramente aqui: por esta dependência essencial que o 3º mandamento, eu expliquei por que 3º agora, tem da memória das obras salvíficas de Deus, os cristãos, apercebendo-se da originalidade do tempo novo e definido e inaugurado por Cristo, assumiram como festivo o 1º dia depois do sábado, porque nele se deu a ressurreição do Senhor. Toda a base teológica da Igreja Católica para defender a santidade do domingo se baseia na ressurreição de Cristo, porque no domingo ele ressuscitou. Isso é verdade, isso é bíblico. O Evangelho diz isso claramente. Agora, o que o Evangelho não diz é que porque ele ressuscitou, ele fez o domingo um dia santo. O Evangelho não diz isso. Mas o Evangelho continua dizendo de que o sábado é o dia santo. Por quê? Porque a lei de Deus não pode ser mudada. Isaías 8:20 diz: seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece para sempre. Não pode ser mudada. Mas, pastor, peraí. Quer dizer, então, que todos os crentes, todos os cristãos, católicos, pentecostais, neopentecostais, protestantes tradicionais, que estão aí guardando o domingo, crendo que esse é um dia especial de adoração, estão errados? Sim. É o que a Bíblia ensina. Eu estou aqui só para ecoar o ensino da Bíblia. Porque você vai ter no Novo Testamento 8 vezes a aparição do domingo, chamado o 1º dia da semana.
Mas em nenhum desses 8 textos é dito que ele é um dia santo. Não é. Mas você tem, por outro lado, dezenas de textos que falam sobre o sábado e a sua santidade. Então, eu não estou aqui ensinando salvação pelas obras. Eu não estou ensinando para você que você tem que guardar a lei para ser salvo. Eu estou ensinando que você tem que ir a Cristo para ser salvo. Mas Ele te salva para a obediência. E se você não está disposto a guardar os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, eu acho porque a graça de Cristo não alcançou o seu coração ainda. Ah, pastor, mas na minha igreja eu aprendi que vocês adventistas vivem debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Acorda, meu irmão. Acorda, minha irmã. Debaixo da lei está quem desobedece à lei. Eu vou todo dia para Novo Tempo aqui e eu passo por 2 radares. Um deles é 60, o outro é 40. Se eu passar abaixo dos 60 e abaixo do 40 nos 2 radares, eu nunca vou tomar uma multa. Eu estou obedecendo à lei. Aí eu pergunto, eu estou debaixo da lei? Não. A lei não tem do que me acusar. Debaixo da lei está aquele que passa acima da velocidade permitida. Porque depois ele vai receber em casa uma foto do carro dele, da placa e da velocidade que ele estava. Aí a lei tem do que acusá-lo. Esse está debaixo da lei, porque a lei o está acusando. Agora, quem não quebra a lei, não tem por que ser acusado. Então, escuta, se você quebra a lei de Deus, você está debaixo da lei, a lei acusa você. Quem não quebra a lei, está debaixo da graça, porque não está sendo acusado. Então, decreto dominical é o que ensina o Apocalipse que vai acontecer. E eu li para você aqui no verso, e eu quero até voltar esse verso aqui, deixa eu voltar aqui meu slide de novo, para você ver novamente o que está escrito aqui. A marca da besta, um sinal de lealdade. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. E eu vi aqui com vocês que no catecismo, o domingo entrou para substituir o domingo, ou substituir o sábado. Então você tem aqui o sábado como sinal de Deus e o domingo como sinal da besta. Pastor, eu não acredito nisso. Você tem todo o direito. Claro que você tem. Pastor, isso não pode ser verdade. Você tem todo o direito de acreditar nisso. Agora eu dou um conselho para você. Volta para a palavra. Volta para a Bíblia. E estuda com muito carinho. Sabe por quê? Porque esta questão do sábado e do domingo não vai ficar apenas em não poder praticar o comércio. Olha o que diz o verso 15. E foi-lhe dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A pergunta que você temos que responder é: a quem seremos leais? Sabe por quê? Porque quem for leal à besta e abraçar esse falso dia de guarda, ele vai poder comprar, ele vai poder vender. Espera aí. Aquele que adorar a besta e a sua imagem, vai poder comprar, vai poder vender, não vai ter dificuldade com isso. Mas ele vai estar em aberta rebelião contra a lei de Deus. Agora, eu fiz a minha escolha. Eu quero ficar com a palavra de Deus, com a lei de Deus. Eu quero observar os mandamentos conforme ele me ensinou. Lá em Êxodo 20, Deuteronômio 5. Então não tem como fugir. Você tem que decidir de que lado você vai ficar. E a sua lealdade à lei de Deus ou não, é o que vai determinar se você tem a marca da besta ou não. Não será um sinal visível, colocado na testa, na mão. Não será um sinal visível. Mas Deus saberá.
Quem é que é leal a ele recebeu o seu selo. E quem foi leal à besta recebeu a marca dela. Então, quando Cristo voltar, ele volta para buscar aqueles que são leais a ele, aqueles que ficaram do lado da palavra. E eu e você temos que escolher de que lado ficar. Você pode duvidar de tudo que eu falei, mas vai chegar o dia em que as profecias que eu mencionei rapidamente aqui, e você pode se aprofundar no estudo delas aqui no meu canal, elas vão se cumprir. E eu oro para que não seja tarde demais para você. Então sejamos humildes, busquemos a direção do Espírito Santo e vejamos se de fato as coisas são assim. Vamos ver se de fato essa é a vontade de Deus. A marca da besta não tem nada a ver com as vacinas que estão sendo desenvolvidas, que almejam trazer cura para a humanidade, salvar milhares de vidas. Agora, pode saber de uma coisa. Assim como hoje a ciência está unida para descobrir uma vacina contra essa doença que tem ceifado milhares de vidas, o mundo cristão está se unindo. E esta união se dará especialmente pela crença de que o domingo é o dia de guarda e de que a alma é imortal. E quando esse ecumenismo se tornar global, virá um decreto dominical, obrigando você a aceitar o domingo como um dia santo. E se você não aceitar, você não vai poder comprar e nem vender. E depois virá um segundo decreto, declarando dignos de morte aqueles que não abraçaram o decreto dominical. A profecia nos alerta sobre isso. Eu estou consciente dela. E eu fiz a minha escolha. Eu vou ficar do lado do Senhor. Porque as consequências a gente tem que deixar com o Senhor. Agora, deixa eu falar com todo carinho para essas mais de 1.300 pessoas agora comigo na live. Amigo, amiga, se você está aqui, 6h53 da manhã desse domingo nessa live, é porque você tem no coração desejo pelo céu. Em nome de Cristo, deixa eu fazer um pedido para você. Vamos para o estudo da Bíblia mais aprofundado. Vamos com toda humildade buscar o Espírito Santo para que ele nos guie nesse processo. Vamos pedir a ajuda de Deus para não ficarmos perdidos, para não sermos enganados por muitos falsos ensinos que estão se levantando. Esse foi o vídeo então do pastor Arilton Oliveira, com essa extraordinária exposição do tema A Besta, que está lá no livro do Apocalipse. O que é? Como podemos ver, não existe relação nenhuma das vacinas que estão sendo produzidas aí para a Covid-19 com a besta descrita lá em Apocalipse, né? O sinal da besta, a marca da besta, né? Então esperamos que tenha ficado claro também esse assunto para você que nos acompanhou até agora. Nosso muito obrigado. Um feliz 2021 de muita paz, saúde, alegria e fé no nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa nos acompanhar mais um ano, que vamos ter com certeza muitos desafios pela frente e precisamos dele conosco. Amigos, muito obrigado e até quinta-feira que vem com mais um Ensinos da Bíblia, o Caminho. Até lá!